Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos conversando sobre a oração do Pai Nosso de uma forma que é como se cada frase ou cada parte do Pai Nosso nós entrássemos numa sala. Então nós já começamos e falamos sobre Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e hoje nós vamos falar de venha o teu reino. E essa sala que nós vamos entrar de venha o teu reino é a sala da declaração. Primeiro, como podemos entender venha o teu reino? Que reino? Então a gente já responde que é o reino de Deus. E da onde tira essa ideia? Como que isso surge na história? Porque quando você está lendo o Antigo Testamento, o que nós temos é que Deus escolhe um povo. Mas não tem, aí tem o reino de Israel, mas o reino de Deus, de onde surge isso, né? Então, se a gente pegar Daniel capítulo 2, é muito emblemático, né? Aliás, o livro de Daniel é muito bom, e para ler o capítulo 2 é sempre bom ler o capítulo 7 depois, porque o capítulo 7 nos ajuda um pouco mais sobre as figuras que estão no capítulo 2. Mas como o vídeo ele é curto, nós vamos nos deter aqui ao capítulo 2 e de forma bem panorâmica, mas para você entender um pouco melhor esse conceito de reino de Deus, tá bom? Então, no capítulo 2 você tem Nabucodonosor sonhando, e o sonho dele é uma estátua gigantesca com a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, a barriga de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. E isso causava muita estranheza ao rei, que de repente via uma pedra sendo solta sem auxílio de mãos humanas, atingindo essa estátua e esmigalhando essa estátua. Então Daniel vai dizer ao rei o que significa esse sonho. E o que significa, Daniel vai dizer, a partir do seu reino, você é a cabeça de ouro. Você faz parte da estátua, mas a estátua revela uma sucessão de reinos. E depois pela história nós vamos percebendo que depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa, então o Império de Prata. Depois vem o Império Greco-Romano, que é Greco-Macedônio, certo? Porque da Macedônia que vem Filipe e seu filho Alexandre o Grande. Então, se você já conhece alguma coisa de história, você já entendeu qual período mais ou menos nós estamos, com o Greco-Macedônio, e que seria aí o bronze, e depois, né, quando chegasse no ferro, nós estaríamos no período do Império Romano. E a ideia desse período, depois de o pé em parte barro, em parte ferro, seria aí nações fortes e fracas, uma Roma meio dividida, e aí algumas pessoas podem divergir um pouco nesse sentido. Aliás, uma pausa aqui. Se você buscar na internet as possibilidades de interpretação deste sonho, você perceberá que há interpretações que vai trazer esses reinos até os dias de hoje. Então, não é assim que eu vejo e não é assim que a teologia reformada como um todo vê. Ela vê nessa perspectiva de Babilônia, a Pérsia, né, Medo-Persa, a Greco-Macedônio e aí o Império Romano e depois as nações fortes e fracas. E quando a gente chega no capítulo 2, versículo 44, nós temos a seguinte versículo: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. De que Daniel está falando? Aqui é a pedra. A pedra que é solta sem auxílio de mãos humanas, que dá nessa estátua, esmigalha essa estátua imponente e poderosa, esmigalha, vira nada, e essa pedra que é solta sem auxílio de mãos humanas, que começa pequena, ela vai ganhando proporção e vai aumentando até ganhar o mundo, e esse então é o reino de Deus. É daí que a gente percebe
que o reino de Deus, ele virá de uma forma não estátua, mas ele virá de uma outra forma. Então, para a gente entender melhor isso, nós deveríamos estudar um pouquinho como os reis dos impérios foram surgindo, qual era a forma de conquista, a sua forma de governo. Por quê? Porque tudo isso vai nos mostrar que isso está na estátua e que o reino de Deus não corrobora com isso. Na verdade, o reino de Deus vem contra tudo isso, contra tudo que está na estátua, e esmigalha isso aí e começa a implantação de um novo sistema. Um sistema pedra de ser, podemos dizer assim, mas é um sistema diferente. Não é um sistema imperialista, poderoso que todos estão acostumados, com suas riquezas, com sua mão poderosa vindo e colocando o seu direito sobre os outros, ou o seu poder sobre os outros, conquistando, né? Quando a gente pega aí o império da Greco-Macedônio, que Alexandre ele conquista quase que o mundo todo, você percebe que ele está conquistando e a cultura grega ela está sendo disseminada. Então é ao momento que o grego vira a língua daquele povo conhecido. Então basicamente ali como todo mundo começou a falar grego. Por quê? Começou uma cultura chamada cultura helênica. Então a helenização do mundo foi muito forte nesse período, até que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, certo? Que era em hebraico, ela foi traduzida para o grego. Então é possivelmente essa Bíblia que os discípulos, que Jesus leu, que é chamado de Septuaginta, ok? Então, quando a gente vai estudar esses reinos, a gente entende melhor o que é fazer parte da estátua, o que é estar nessa estátua, quem está nessa estátua, por que está nessa estátua, e entende que o reino de Deus vem contra tudo isso. O reino de Deus, ele chega desbancando todos os reinos, todos os poderes e autoridades deste mundo e colocando a vontade de Deus em ação. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus reina. Ali onde Deus reina é o seu reinado. E é onde Deus reina hoje. Hoje Deus reina na igreja. E quando eu falo isso, meus irmãos, nós temos que diferenciar dois tipos de igreja. Uma igreja visível, e essa igreja visível, essa igreja, ela pode ser corrompida. Na verdade, quando a gente olha para a televisão, a gente percebe que está muito corrompida as igrejas da televisão. É uma ou outra que consegue escapar, que está sendo pedra e não estátua. A maioria delas estão construindo os seus poderes, a sua fama e ganhando a notoriedade, não pela justiça do reino, mas porque está escravizando as pessoas. E isso está na estátua. O reino de Deus não trabalha com essa perspectiva. Então, agora nós vamos para um outro tipo de igreja que nós chamamos de igreja invisível. Ou, na linguagem teológica, o corpo místico de Cristo. Quem é essa igreja? Quem faz parte dessa igreja? Todos nós que reconhecemos o senhorio de Jesus. E aí, todos nós não que está vinculado a um rol de membros, mas está vinculado aos Cordeiro, a Jesus. Então é nesse sentido que o reino de Deus, ele está na história. Mas ele vem forte na história onde? Na pessoa de Jesus. Jesus é a pedra solta, sem auxílio de mãos humanas, nasce de uma maneira mais simples possível, vive de uma maneira simples, é zombado, ele é humilhado, levado ao madeiro, morto, e com estigma ou com uma placa em cima dizendo Rei dos Judeus, e que para os judeus era uma ofensa, porque um rei sendo crucificado, isso é uma blasfêmia. Pois é, Jesus vai contra tudo isso que está na estátua. E Jesus é o reino de Deus à medida que ele também vem anunciar o reinado de Deus. Quando a gente lê Mateus 4,17, arrependam-se porque o reino do céu chegou, ou o reino do céu está próximo. Mas quando a gente lê Marcos 1,15, a figura de linguagem de Marcos, no grego, ela é muito forte, dizendo o reino dos céus chegou.
Ali em Marcos não há dúvida, o reino do céu chegou. Chegou aonde? Chegou em quem? Chegou nele, Jesus. Jesus é o reino à medida que ele anuncia o reino. O reinado de Deus, um novo tempo na história. Um tempo em que agora nós marchamos através de um reino. E esse reino é o reinado de Deus. E a gente percebe que tipo de reino é esse. Quando a gente lê Romanos 14, 17, Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. O que está acontecendo ali em Romanos? Só para a gente entender. As pessoas estão discutindo. Tem alguns fortes na fé, outros fracos. Eles estão discutindo sobre comida, bebida, o que pode comer, o que não pode. E Paulo fala assim, olha, vocês estão perdendo o foco. Porque o reino de Deus não se dá nessas coisas de comida e bebida. Mas o reino de Deus é uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, quando ele chega na história, quando ele está sendo manifestado pelos filhos de Deus, ele é manifestado por meio da justiça, da paz e na alegria do Espírito Santo. Como é possível entrar nesse reino? Como é possível ou como eu faço para entrar nesse reino? E aí a gente precisa lembrar de uma boa conversa que Jesus teve com Nicodemos. E nessa conversa, Jesus fala de Nicodemos e fala, só uma coisa lhe importa, Nicodemos. É necessário nascer de novo. João 3,3 vai dizer assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então nós precisamos nascer de novo. E o que é de nascer de novo? Nascer de novo é reconhecer que o estilo de vida que nós vivemos não é um estilo de vida digno de Jesus. Nós precisamos reconhecer a nossa carência, a nossa insuficiência de chegarmos até Deus e reconhecer que nós não conseguimos e reconhecer que há um caminho, há uma verdade e há uma vida e essa pessoa, essa é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. É através de Jesus que nós adentramos no reino, é através de nascer no Espírito, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e Jesus nos reconhece como Filho. Então ele derrama sobre nós o seu Espírito e esse Espírito nos sela com o selo da salvação, nos colocando, tirando nós das trevas para o seu reino de luz, transformando a nossa vida, uma vida que estava pautada na estátua e agora é pautada na pedra, que esmigalha tudo que está na estátua, todo sonho de poder, todo sonho de domínio está quebrado, porque agora nós estamos na pedra e na pedra tudo que nós queremos é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Devemos clamar então, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha vida. Venha o teu reino sobre as minhas relações. Venha o teu reino. Declare isso, que venha o reino de Deus em nossas vidas, em todo o ambiente que estivermos. Porque quando o reino de Deus está sendo manifestado, ele se manifesta através da justiça, da paz e da alegria que há no Espírito Santo. Amém? Então, 3 perguntas, porque o vídeo ficou já beirando os 15 minutos aí. 3 perguntas pra gente, eu sei que foi bastante conteúdo, mas tem muita coisa para explicar sobre o reino de Deus e a gente para aqui, porque depois lá no final a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá bom? Primeira pergunta, o que é o reino de Deus? Alguns teólogos vão chamar de reinado de Deus, mas a gente vai trabalhar como um reino, tá bom? Então, primeira pergunta, o que é o reino de Deus? Segunda pergunta, como entro neste reino? Como é possível? O que eu devo fazer? E terceira e última pergunta, o que implica clamar a vinda do reino de Deus? Que Deus te abençoe e boas reflexões.